uma vez eu saúdo a igreja na graça e paz de Jesus, amém? Amém. Que bom estarmos aqui com o pessoal que passou Natal com a família, Ano Novo, viajou, nós também viajamos e pudemos estar aqui e estávamos sentindo falta aí de vocês que não puderam estar conosco. Mas eu sei que foram tempos aí para a família, né? Esse momento de festa aí, quando, como o Edson falou, né? Tempo de nós estarmos assim, sentindo a presença de Deus, trazendo Jesus no nosso meio, né? Celebrando Cristo, né? Não somente o Natal, né? Mas que bom. Irmãos, 2023, um ano abençoado, muito abençoado para nós como igreja, né? Eu sei que tivemos aí muitas lutas, muitas pessoas passando por lutas, mas quem assistiu o culto domingo passado, né? Que estava presencial ou online, né? Que assistiu o culto, ouviram 2 testemunhos maravilhosos da nossa igreja. E esse testemunho, irmãos, é somente uma amostra do que Deus está fazendo para aqueles que crêem, tá? Deus falou o ano inteiro e continua falando hoje para nós, 2024, que aquele que me buscar, me encontrará, se me buscar de todo o coração. E aquele que crê no Senhor, e com certeza, né, andar nos seus caminhos, no centro da sua vontade, vai ver as promessas de Deus se cumprindo. E muitas situações, irmãos, o irmão Cícero deu um testemunho aqui maravilhoso, né? Né, ele teve uma situação que de repente você tem um diagnóstico ruim, né? Mas a família se uniu em oração, em propósito, orando, e Deus, né, deu força para ele, e eles foram caminhando e chegou no final do ano com a vitória, né, do Senhor ter livrado ele dessa enfermidade. Eu sei que situações vêm, e eu costumo dizer que essas lutas aparecem para nos tornar mais fortes, né? Deus permite, às vezes, essas situações para que a nossa fé seja provada, né? Para que a gente fale, realmente você crê no Senhor, você tem a confiança, né, que Deus existe mesmo, né? Não é só, eu vou lá e canto e louvo, e depois chega na hora, né? Que Deus nada, né? Deus não liga para mim, Deus não esqueceu de mim. Então, o testemunho do irmão Cícero, né? Da sua família, que também é um testemunho vivo aí de dedicação a Deus. E a gente viu também, né? Foi maravilhoso, mas também nós vimos também um testemunho do Luciano, do irmão Luciano e da Samanta, né? Maravilhoso também. Quem acompanhou a história deles, né? Desde quando eles chegaram na igreja, que benção, né? Eu achei muito engraçado o jeito que Deus trouxe eles para a igreja, né, Samanta? A Samanta falou que ele estava passando aqui em frente, né? Estava indo numa outra igreja que eles estavam frequentando. Aí Deus apertou o sapato dela e ela estava com tanta dor no sapato, e ela viu a igreja, e Deus falou, aqui que você vai entrar, né? E aonde ela entrou, que Deus já tinha um preparado para ela, estar conosco. E eu disse para eles o seguinte, né? Eu particularmente, que acompanhei desde o primeiro dia, orando com eles, acompanhando as lutas e orando juntos, né? A gente foi vendo Deus trazer vitórias sobre vitórias em cima de uma palavra: eu confio em Deus. Não é isso? Eu confio. Eu falava assim, estavam no fundo do poço, né? Desacreditado pela família, nem a família queria saber deles, né? A família queria ver longe, e assim, numa situação muito ruim, que às vezes a gente não sabe por quê. Você está aqui em cima hoje, amanhã você não sabe onde você vai estar, dependendo de quanto você, né, tem buscado a Deus. Às vezes relaxamos, afastamos, e Deus permite que a gente vá, bate a cabeça, chega no fundo do poço. Mas aí, quando você chega naquele fundo do poço, Deus coloca pessoas de fé na sua frente,
e falar, você tem a opção, crer ou não crer. E eles acreditaram, né? Então, dois testemunhos maravilhosos aí que foi falado, né? O da Samantha, que ela que estava numa situação assim, com bastante necessidade, Deus foi suprindo, deu casamento para ela, deu o marido, né? E ela estava precisando de um tratamento dentário, porque a boca dela estava assim toda destruída, assim, né? Os dentes e tal. E Deus falou para ela que ela ia ganhar um tratamento dentário, né? E que a pessoa ia chamar ela pelo nome. Pessoa que ela nem conhecia. E aí uma dentista da região chamou ela, você não é a Samantha? Eu sou. Então, eu vou te dar um tratamento. Deus mandou te dar um tratamento. Olha só. Eu sei o que é tratamento dentário. A minha esposa, nós, quando o Rodrigo tinha 8 meses, dezembro de 1980. 2000. Quando o Rodrigo tinha 8 meses, né? Ele nasceu em fevereiro de 80. É fácil saber o aniversário dele, que é 80, né? Conta certinho, né? Quando o Rodrigo tinha 8 meses, nós tivemos um acidente de carro, né? Além eu, minha esposa, estava no carro, a minha esposa com a minha filha Lília no colo. A Lília tinha uns 2 anos e meio, o Rodrigo 8 meses. O Rodrigo estava no banco de trás. Batemos de frente, né? E ali, assim, a minha filha, Deus salvou ela porque a minha esposa foi contra o painel e ela estava no colo da minha esposa. Naquela época não tinha cinto de segurança, né? Ainda não tinha, em 80. E aí, no que a minha esposa foi para frente, ela abaixou, né? Ela desceu, senão ela teria sido esmagado. E o Rodrigo, no banco de trás, não aconteceu nada com ele. Mas a minha esposa fraturou todos os dentes da boca. Então, eu não vou falar os detalhes aqui, não é esse o caso. Mas assim, eu sei o que é tratamento dentário, porque desde então, todos os anos, tratamento em cima de tratamento, tratamento em cima de tratamento, eu sei quanto custa. Então, aí a dentista chamou ela e falou, vou tratar do seu dente. E é um presente. Fica tranquila, não vai te custar nada. Mas eu não tenho dinheiro, não vai te custar nada. Então, você já viu alguma coisa assim? Deus fala assim para a dentista, você vai, né, doar esse tratamento. Então, o Luciano, né, deu um testemunho, né, ele acreditou e orou, e Deus deu emprego, deu casamento, deu condição, e ele também se submeteu, né? E Deus foi honrando, e aí ele junto com a Samantha, juntos, falou, olha, para crescer na empresa, se ele fizer uma faculdade, ele pode ser promovido dentro da empresa, que ele é uma pessoa assim, com bastante visão e né, esperto, né? E eles sentiram de fazer uma faculdade, ele, né, com o apoio da Samantha, e aí resolveram fazer a faculdade de logística, né? E só que aí ia fazer online com o celular. Aí nós estávamos aqui no grupo de oração, aí a irmã lá, ela falou, por que a gente não faz não reúne os irmãos, a gente ajuda ele comprando um notebook para ele. Em 2 horas, 3 horas, já estava resolvido, o notebook à noite já estava na mão dele, ou seja, o presente já estava dado. Aí eu falo o seguinte, uma coisa é você entrar na faculdade. As faculdades, você pensa o quê? É difícil? Não é tão difícil não entrar. Porque eles estão catando aluno na calçada, né? Porque eles querem quem pague. Agora, passar de ano é outra coisa, irmão, né? Aí que vem o ponto. O Luciano, né, nesse final do ano, ele me falou, pastor, estou encerrando o ano, eu queria dar um testemunho, eu estou muito feliz. E aí, conseguiu fechar as notas? Consegui fechar todas as notas. E olha, ele não fechou no limite, né, no mínimo. Fechou com 10, 9,5, 9,5, 10 e tal, né?
Você vê uma pessoa que estava desacreditado de tudo e de todos, e Deus falou o seguinte: se você acreditar em mim, não é no pastor, em Deus, e orar e crer, Deus falou assim: eu vou trazer uma nova história para vocês. E tem sido isso, né? Superação em cima de superação. Isso é para cada um de nós. Se nós crermos, buscarmos, Deus falou o seguinte: eu deixarei ser encontrado por vós, se me buscarem de todo o coração. Amém? Então, esse Deus que nos abençoou em 2023 com tantos outros testemunhos, que eu estou citando esse exemplo, né? Foram 2 testemunhos dados aqui domingo passado. Esse Deus, Ele tem para nós um sonho, para cada família que crer nele. O mundo está perdido, o mundo sem Deus está perdido. Mas a igreja de Jesus Cristo, irmãos, é um plano de Deus. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Nós não somos qualquer um, não. Somos escolhidos de Deus. Agora, você crê nisso? Você vive isso? Se você viver, se você me ouvir, né, e me obedecer, a palavra de Deus, Isaías, você comerá o melhor dessa terra. Não estou dizendo que você, né, de prosperidade, não, estou falando em Deus te abençoar e naquilo que você precisa, naquilo que é o sonho de Deus para a sua vida, você vai alcançar. Você e a sua família, amém? É isso que Deus está chamando para nós aqui hoje, né? Primeiro culto de 2024. Ontem nós tivemos um culto lá em Sorocaba, maravilhoso, né? Deus falando fortemente com as famílias que estavam lá, né? Estamos passando por uma mudança, estruturação. Conversei lá com o Aldo, que ele pediu um afastamento, ele está voltando, está mudando de Sorocaba, a mulher já está lá em Goiânia, talvez eles vão se mudar para lá. E nós já estamos vendo uma nova liderança lá para Sorocaba, e as famílias estavam lá, né? Como eu disse, no Natal, que nós arrecadamos aqui, tinha 23 crianças recebendo presente em Sorocaba. Eu fiquei espantado, né? Falei, de onde surgiu tanto? E aí, no domingo anterior, que eu estive lá com a minha esposa, com a Neuza, uma irmã lá aceitou a Jesus, com a minha esposa, a Neuza, né? E ontem, no fim do culto, veio uma pessoa lá que queria falar com o pastor, e ele já frequentava a igreja, mas tinha um monte de problema em casa, filhos com problema e tal. Eu falei, mas você frequenta a igreja? Frequenta? Você alguma vez já entregou a sua vida para Jesus? O que é isso? Olha, né? Eu estou na igreja, mas eu não tenho Jesus. É Jesus, mas não é meu Senhor e Salvador. Como é que eu posso sentar à mesa, né, do Pai, se eu não tenho Jesus como meu Senhor? Né? Então, convidei ele aceitou Jesus, já tem 4, 5 filhos lá para orar, né? E a nova liderança já vai ter famílias para visitar. Né? O irmão aqui deu a ideia lá de apoiar lá um trabalho de evangelismo, né, se precisar, enfim. Irmão, a seara é grande, né? E faltam ceifeiros. E nessa reunião do dia 20 agora, é importante que você abra seu coração, deixa Deus te usar, porque nós temos muito talento. E enterrar talento é a última coisa que nós gostaríamos que você fizesse, amém? Deixa Deus te usar, tá? Hoje nós vamos trazer aqui, bom, falando aí da programação, né, nós temos terça-feira o estudo da palavra, e na quinta-feira temos a reunião de oração, né? Esses dias que eu estava viajando com a família, eu combinei com o irmão Diógenes, que ele tem vindo com a família dele aqui. Falei, olha, vamos dar um tempo, mas a gente retoma porque a igreja de joelho, né? Famílias em pé. Então a igreja que ora é uma igreja vencedora. Então nós precisamos que você que tem luta venha orar conosco, né? Não fica só meia dúzia de pessoas orando, você tem, né, ministério, você tem propósito de Deus na sua vida. Às vezes tem luta e você não sabe as lutas que estão passando. Deus está chamando para nós nos unirmos na fé. E muitas vitórias vão ser conhecidas nesse ano. Amém?
Eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. No capítulo 9, nós vamos ver aqui, o tema de hoje, fala dessa passagem, essa parábola que Jesus fala, sobre não se pôr vinho novo em odre velho. Talvez você já tenha ouvido pregações a respeito. Eu quero trazer essa mensagem hoje no primeiro culto de 2024. A palavra do Senhor, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, ou, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Obrigado também pelo dia de hoje, que de manhã o Ministério de Ação Social distribuiu aqui, Senhor Deus, cestas básicas. Ontem lá em Sorocaba foram para 5 famílias, hoje aqui foram para 15 famílias que receberam essas cestas. Obrigado, Senhor Deus, pelos doadores, obrigado por aqueles que estão trabalhando nesse ministério. Senhor Deus, nós sabemos que tem muitas pessoas aí precisando do Teu conhecimento, precisando de ajuda, e nós como igreja queremos fazer a nossa parte, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem visto nossos corações e pessoas que são doadoras, pessoas que têm potencial para serem doadores, Pai. No ano de 2024 a gente possa aumentar o nosso trabalho de assistência social naquilo que o Senhor nos dirigir. Nós nos colocamos na sua direção, Pai. Nós te agradecemos desde já. E agora que o Espírito Santo venha nos dirigir nessa palavra de hoje. Fala conosco, traga, Senhor Deus, a nós a tua direção para essa ministração, Pai. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, a palavra aqui, Jesus, ele está falando uma analogia, Ele fala assim, ninguém põe remendo novo em roupa velha, E também ele fala, ninguém põe vinho novo em odre velho. São duas comparações que ele diz, que ele fala, que o remendo novo em roupa velha, ele diz que a roupa nova, o remendo novo vai provocar mais, estrago na roupa do que ajuda. E falando em remendo, eu acho que poucas pessoas falam, eu não sei o que é uma roupa remendada aqui, Porque é uma outra, nós vivemos aqui em outros tempos, mas eu sempre falo, no meu tempo de criança era diferente, Alguns aqui falam, da minha época também era assim. Nós não tínhamos tantas roupas como se tem hoje. Você tinha 2, 3 peças de roupas e quando rasgava tinha que costurar, e remendar, Então você tinha remendo. Então naquela época havia-se poucas roupas. Hoje não. Hoje estraga, dá um estragozinho na roupa, põe de pano de chão, Põe lá para limpar o chão, Compra outra e roupa hoje é tão diferente, de outras épocas. Mas quando nós estamos falando aqui nessa palavra, o foco é a questão do vinho novo em odres velhos. Por que não se põe vinho novo em odre velho? Porque o vinho, quando ele é novo, ele fermenta. E ao fermentar, ele expande. E se for um odre velho, ele vai estragar e vai perder os dois. Aí, primeiramente, o que é odre, pastor? Bom, quem já conhece, o detalhe é o seguinte, na época em que Jesus usou essa analogia, o vinho, a água, o transporte, os utensílios não eram como hoje, Então, usava muito potes de barro, de cerâmica, E isso, potes, era uma vasilha assim, tonéis de barro, vamos chamar assim. Isso para transportar era um risco muito grande, porque você vai transportar
numa carroça, né, aquelas estradas pavimentadas de asfalto que tinha na época, né? Não tinha asfalto, nada, né? Com certeza iam quebrar e ia se perder todo o conteúdo. Então, qual era a prática? Usar odres, que eram pele de animal. Então você pega um cabrito, né? Imagina que eu catei um cabrito aqui, os pés e as mãos do cabrito, né? Eu estou segurando um cabrito aqui. Aí eu levo lá para a pessoa tira o cabrito de dentro da pele, né? Tira o couro, a pele do cabrito, e aí fica uma bolsa, é só costurar, e no lugar da cabeça lá eles fazem lá uma tampa. Então, aquela bolsa de conteúdo agora ela é transportável, né? É uma coisa que não quebra, não rasga, é de couro, né? E protege, conserva. Então, o odre, na época, depois evoluiu, né? Hoje você tem, assim, vamos lá, chopes, né? Barril, né? Então, evoluiu, tem de madeira, mas de barro não, e plástico, né? Hoje tem muito recipiente de plástico. Mas dependendo do conteúdo, para não dar gosto, né, no vinho, na bebida e tal, então já usam outras situações. Então, mas vamos falar aqui do odre. O odre era o utensílio que se usava para guardar a água, né, para levar a água para o deserto, para uma viagem, levar vinho. Então, Jesus está comparando aqui com vinho. Ninguém põe vinho novo num odre velho. Por quê? Porque o vinho novo, como eu disse, ele fermenta. E eu não sei se alguém tem experiência de fazer alguma coisa que fermentou, mas nós lá em casa, eu me lembro uma vez, nós trouxemos bastante jabuticaba do sítio de um parente nosso. Aí minha esposa resolveu fazer licor de jabuticaba. Fizemos licor, ficou uma coisa muito gostosa e tal. Aí ela colocou dentro de umas garrafas de Coca-Cola e fechou. Mini. Né? A gente não tinha noção do perigo. E aquilo lá começou a fermentar, né? Começa a formar gás, né? De repente, um estouro lá na cozinha. Imagina a cozinha como é que ficou branquinha, ficou toda pintada de licor de jabuticaba. Então, esse é o risco, né? Então, ninguém põe um vinho novo num odre velho, porque o vinho novo ele vai fermentar. E o odre velho vai rasgar, vai romper, como diz Jesus aqui, né? Vai perder os dois, vai perder o odre e vai perder o vinho, né? Por isso, vinho novo se põe em odres novos, né? Então, não se põe vinho novo em odres velhos. Então, essa é a palavra. Então, agora que vocês entenderam bem aqui o entendimento do que é um odre e a finalidade dele, a época, né? Quando Jesus traz essa passagem, ele não está querendo explicar aqui o utensílio. Ele não está querendo falar se vai estourar no sentido, né, literal de guardar o vinho só, não. Ele está falando que eu e você somos odres. Vou repetir. Eu e você, ele está falando para os discípulos, nós somos recipientes de Deus. Nosso coração, a nossa mente, somos recipientes de Deus para receber o vinho, né? A água viva, né? Aquilo que Deus está querendo ministrar nas nossas vidas e na vida de outros. Nós vamos ser recipientes, vamos ser odres e vamos armazenar aquilo que Deus tem para nós e para servir aos outros, né? Porque o odre não era só para aquela pessoa. Normalmente você ia numa viagem e levava um odre com bastante água ou então bastante vinho, era para mais de uma pessoa. Então nós, eu e você, somos odres, né? O que é odre? Recipiente que Deus vai armazenar. Aquilo que Jesus vai ministrar para liberar a palavra, liberar a verdade, liberar a direção de Deus para as nossas vidas. Então, eu e você somos odres, que Deus escolheu, né, para que a gente pudesse receber
e servir, né? Então, nisso, né, a palavra de hoje, né, ela fala o seguinte, quando Jesus está falando assim, que ninguém põe vinho novo em odre velho, ele está falando o seguinte, né? Não estou falando literalmente do vinho e do odre, eu estou dando um exemplo. Eu estou falando que eu tenho coisas novas para derramar sobre vocês. Vinho novo, palavra nova. Eu tenho revelações para passar para vocês. Mas se vocês estiverem ainda como odre velho, não vai adiantar nada. Porque essa palavra, né? Essa palavra, ela precisa de odres novos, né? E você não coloca uma base. Deus está ministrando coisas para nós de 2024, primeiro culto, na direção de Deus, é que vem coisas para nós crescermos, para expandir, né? Se eu tiver a mente, né, de odres velhos, se eu não estiver preparado para que aquilo expanda, para que eu cresça, para que eu não perca o vinho novo, né, tudo que Jesus vai fazer vai se perder, né? Todo aquilo que Ele derramar sobre nós vai se perder. Por isso, então, a palavra que nós estamos trazendo hoje aqui, né, ela diz respeito à preparação da igreja para receber aquilo que Deus quer ministrar nas nossas vidas, para nós transbordar na vida da nossa família, daqueles que estão conosco, daqueles que caminham conosco. Quantos de nós aqui não temos pessoas? Eu fiquei muito feliz de ver o Edson testemunhando aqui, né, numa ocasião de celebração do Natal, Ano Novo, aniversário, eles serem chamados para trazer uma oração, para trazer uma direção de uma palavra. Isso aí é ministrar, né? É a oportunidade que nós temos para falar do amor de Deus. Então a gente começa em casa, começa na família, né? Aí você vai perdendo a vergonha, vai ficando mais à vontade e você começa a falar para as pessoas que você tem liberdade. Irmãos, o que Deus espera de nós? Que nós falamos o que Ele é, quem é Deus. Eu conheço Deus, você conhece Deus, mas muitas pessoas têm uma ideia totalmente errada de qual é o propósito de Deus, que Deus vai vir aqui para mandar as pessoas para o inferno. Não é isso, né? A palavra que nós temos de Deus é amor, mas também Deus é justo. Então tem uma rua de duas mãos, né? Deus, ele fala lá, a palavra do Senhor fala lá em Hebreus 11:6, fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a todos que dele se aproximam, é importante que saibam que Deus é galardoador de todos aqueles que se aproximam, né? Deus é um abençoador, né? Então essa é a palavra que está lá em Hebreus. Mas primeira coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Você acredita em Deus? Se você acredita, você obedece a palavra. Se você acredita, você leva a sério a palavra de Deus, né? E não somente ouvir com atenção, mas depois não se aplica na minha vida. E Deus está falando o seguinte, irmãos, não esqueça, nós somos a igreja dos últimos tempos, não somos? Tem alguma dúvida? Que nós vivemos os últimos tempos? Se nós vivemos os últimos tempos, e qualquer hora, nós podemos ter aí situações daquilo que já está escrito há muitos anos, o que é o nosso papel? Vir ao culto e ouvir, louvar e ir embora, somente isso? Ou, né, que a nossa vida, né, traga a esperança para outras pessoas também. Que o que eu aprendi sirva não só para mim, mas que o meu odre leve também o vinho novo para aquelas pessoas que estão sem alegria, sem esperança, e nós trazemos para eles uma direção, né? Um caminho, porque o povo andava em trevas e Jesus veio, aquela luz brilhou, e essa luz brilhou só para nós, né? Então, o Senhor está falando, 2024, nós temos que entender que nós somos a igreja do fim dos tempos. Não estou dizendo que Jesus vai voltar hoje, poderá voltar, mas nós temos que fazer, né, por onde nós respondemos por aquilo que é a nossa missão de sermos o sal da terra e a luz do mundo, né, como diz a palavra do Senhor. Então, nisso aqui, né, o que nós temos que lembrar? O Evangelho.
o evangelho das boas novas, falar de Jesus. Eu pergunto, você é crente não sei há quanto tempo? Qual foi a última pessoa que você trouxe para Cristo? Faz quanto tempo? Faz uma semana, faz um mês. Olha, a nossa vida, né, nós temos que estar trazendo, que a nossa vida fale do evangelho, traga esperança e mostre o caminho para as pessoas que estão sem rumo. E os testemunhos, aquilo que nós vimos aqui, né, que foi dado aqui domingo, aquilo que está na sua vida. Você não precisa ser pregador. Até deve, se você buscar, o Senhor vai te capacitar para você usar bem as palavras. Mas, se você falar do que Deus tem feito na sua vida, essa é a maior pregação que você pode fazer, é falar aquilo que você tem vivido, né? Porque é no seu testemunho que as pessoas vão ver, né? Não é do falar, é do que você vive, né? Você vive aquilo que você fala. Eu, por exemplo, a maior responsabilidade de vir aqui em cima, falar, irmãos, você não imagina. Falar uma coisa, eu tenho que falar aquilo que eu vivo. Se eu subo aqui e falo uma coisa, depois vocês vão lá na minha vida, na minha casa, e falam assim, olha, pastor, é a maior fraude, né? Que vergonha. Eu não tenho que me preocupar com vocês só, não. Deus está olhando cada palavra que eu coloco aqui, aonde que está a verdade? Se eu trago a verdade, né, e vocês veem que realmente é aquilo, por que não seguir? Eu fico muito feliz quando a gente vê pessoas falando assim, olha, eu dou glórias a Deus por essa igreja, por estarmos aqui caminhando, com pessoas confiáveis, com pessoas que vivem o que pregam. É isso, irmão. Não poderia ser diferente, mas infelizmente, né? E infelizmente não é o que acontece em todas as igrejas. Não estou aqui para falar das outras, estou falando o seguinte, a minha vida é de ser um exemplo para você. Por isso eu não posso, de forma nenhuma, subir aqui e falar uma coisa e viver outra coisa, né? Então, eu não tenho, né? É o maior temor, né? De falar qualquer coisa que vocês possam falar assim, pastor Aguiar, fala uma coisa, mas vive outra, né? Como disse tinha um menino, né? Já é uma piadinha, né? De que uma vez, faz muito tempo que eu não falo isso aqui no público, mas o menino chegou lá na casa dele e ficava olhando assim para o pastor que foi visitar ele lá, olhava de um lado, olhava do outro, né? Olhava do lado, olhava do outro. Aí o pai dele falou, o que você está fazendo, menino? O senhor falou que o pastor tinha duas caras. Então, a criança fala, né? Cuidado com o que você fala perto do seu filho pequeno, que ele solta depois, né? Então, irmão, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. A minha vida, a sua vida, ela tem que pregar o evangelho, tá? Fale, se precisar. Mas a minha vida e a sua vida tem que pregar o evangelho. Então, quando nós estamos falando aqui, o Senhor está falando para nós assim, 2024, vamos ter vinho novo, vamos ter revelações, mas se você tiver com odre velho, não vai resolver. Por quê? Quando nós falamos em odre velho, irmão, nós precisamos entender que muitas pessoas acham que a minha vida cristã, eu já cumpro ela quando eu venho à igreja, quando eu assisto os cultos, quando eu entrego o dízimo. Só isso. Pensa o que a palavra diz, que nós somos raça eleita, povo santo, escolhido, né, por Deus, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as boas novas daquele que nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Então, Deus nos escolheu. Eu sou escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Só escolhido? Não, Deus nos escolheu para que a nossa vida fale de Deus, fale das suas boas novas, fale de como vale a pena a gente seguir a palavra de Deus, que as pessoas, eles buscam a Deus inspirado naquilo que Ele está vendo na sua vida, né? Então, a palavra diz lá em Romanos
Eu esqueci a passagem que estava em Romanos, o pastor Rodrigo vai lembrar de cor, que estava pregando, que a palavra diz assim, os ruios, os filhos de Deus aguardam, a expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação, o mundo lá fora, está esperando, olhando para nós e vendo que nós estamos vindo à igreja, o que está acontecendo com a minha vida e com a sua vida, para eles vir também. Mas quando ele olha para a minha vida, olha para a sua vida, se nossa vida continua a mesma, se você não teve, né, não cresceu, se você continua uma pessoa, um exemplo, que não tinha nenhum pudor em mentir, não tinha nenhum pudor em fraudar uma situação, se você não se preocupou, né, com o seu nome, com a sua, né, nada, você, mas o que a pessoa está fazendo na igreja? Né? O que eu vou fazer na igreja? Aí alguém falou o seguinte, né? O crente falava todo dia, vizinho, vamos lá na igreja comigo, assistir o culto, né? Aí ele falava, vizinho, todo domingo, né? Ele vinha para o culto, ele falava para o vizinho, né? Você não está me ouvindo? Ele falou assim, não, a sua vida fala mais alto do que o seu chamado. Eu estou vendo as panelas voando, eu estou vendo, né, o tendel aí na sua casa. O que eu vou fazer nessa igreja, né, que a sua vida é assim? Então, irmãos, 2024, né, os nossos odres não podem ser os mesmos. Nós temos que entender esse chamado de somos escolhidos de Deus, né, que somos eleitos, que Deus nos chamou para as boas, né, para as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Tem um propósito no nosso chamado. A minha família e a sua família são especiais para Deus. Pastor, o senhor não está falando isso assim para nos animar? Não, é o que está escrito na palavra. E nós, a cada dia mais, quando você estuda mais a palavra, você vê quanto que nós devemos ser agradecidos a Deus por estarmos aqui sentados aqui, enquanto outras pessoas estão lá perdendo o seu tempo, e o tempo está correndo, o relógio está correndo, Jesus pode voltar a qualquer hora. E como é que vai ficar, né? Aqueles que não têm o Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, não de boca, mas servindo mesmo. Você fala assim, eu quero, Jesus me fale como é que tem que ser minha vida. O Senhor quer dizer que Ele é dono da sua vida, não é só de nome, é Senhor Jesus, não. Eu sigo aquilo que Jesus fala. A palavra dele é uma ordem na minha vida. Então, nisto está eu ser um discípulo de Jesus, aquele que obedece. Porque aqueles que não obedecem, que não seguem a sua palavra, Jesus falou o seguinte, esse não me ama. Né? Aqueles que me amam, me obedecem. Né? Então, eu queria dizer para vocês, né, que para Deus, quando Deus olha para nós, como Deus, Ele nos criou, Ele sabe do pecado, Ele sabe de todas as nossas falhas, né? A palavra diz lá em Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Então, Deus, através do profeta Isaías, ele fala que nós não passamos de trapo de imundícia para Deus, pela nossa a forma com que nós nos contaminamos, né? Na forma com que Deus espera que a gente vá e a gente falha. Deus sabe das nossas fraquezas. Então, Deus olha para nós e fala o seguinte, você, né? É pior que trapo de imundícia, né? Aquele trapo que você limpa as piores sujeiras. Mas Deus nos ama ainda assim. Mesmo nós sendo trapos de imundícia, Deus falou o seguinte, eu vou dar o meu filho por essa trapo de imundícia. Por essa pessoa que não tem condição, pela lei, né, de ser salvo, Jesus, ele veio por nós. Então, Isaías 1,18, ele orou para Deus, né? O profeta fala assim, ó, vinde, pois, arrazoemos, aí a palavra diz o Senhor, Deus revela, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã,
E se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, Deus fala o seguinte: ainda que vocês não passam de trapo de imundícia, ainda que seus pecados são mais vermelhos que escarlate, né? Ainda assim, se vocês, né, a palavra diz assim, ainda assim, vocês poderão, vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve e tornarão branco também, tornarão como lãs, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Agora eu pergunto, como é que o nosso pecado vai tornar, né, branco como a neve? Como? Então Deus, Ele olha para nós e fala o seguinte: não tem jeito, né? O homem por si não tem condição. E nós já falamos, a Ellen ministrou aqui no louvor, né? Então, se Jesus não viesse, nós não teríamos condição nenhuma, né? Mas como Jesus veio, e Ele veio porque nós não tínhamos condições, Jesus nos dá a condição de nos tornar, né, o pecado, tornar branco como a neve. Mas assim, uma coisa que a palavra fala, da ira de Deus. Quem enfrentará a ira de Deus? Porque Deus, Ele abomina o pecado, né? Vai haver o dia do Senhor, em que Deus vai se manifestar sua ira, e aqueles que estiverem no pecado vão ter que enfrentar a ira de Deus, que nós vimos aqui, tudo que a palavra prevê, né? Então, nisso aí, como é que os nossos pecados poderão se tornar branco como a neve, né? Então, só tem um jeito, né? Só tem um jeito. Romanos 13:3, a palavra diz assim, ó: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, né? Então, mesmo sabendo que o pecado né, Deus nos olha como trapo de imundícia, mesmo sabendo que o homem por si não tem condição de ser salvo, mas Deus, Ele trouxe, a palavra diz que na plenitude do tempo Ele enviou Jesus, né? Então, Ele pega, né, para aqueles que estão em Cristo. Então, a palavra diz assim, revestivos de Cristo. Então, ainda que a sua vida, né, nós estávamos no pecado, estávamos nas trevas, e nós estamos assim, vermelho como o carmesim. Então, agora pensa o vermelho se tornar branco como a neve. Não tem jeito, né? Só tem um jeito, né? Só tem um jeito. De pecador que nós somos, quando nós revestimos em Cristo, né? Cristo, Ele tomou todos os nossos pecados para si, né? E quando nós cremos nele, tomamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós estamos revestidos de Cristo. Agora, se você está vendo pecado na sua vida, Deus olha para você e vê Cristo. Então agora, eu, que era pecador, agora sou justificado em Cristo. Então o meu pecado, quando eu creio em Jesus, o meu pecado, que era vermelho como escarlate, se tornou branco como a neve. Então, quando eu estou em Cristo, quando eu permaneço em Cristo, a palavra diz, se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós, tudo que você precisar pedir, o Pai vos dará. Como é que você acha que o Pai vai te dar se você chegar na presença do Pai, né, de Deus, em pecado? Você nem consegue chegar na presença de Deus em pecado, porque Deus é o Pai das luzes, perante a Deus não há nenhuma possibilidade de sombra, né? Então Deus é tão puro que Moisés insistia para ver a face de Deus. Moisés pedia para deixar Deus mostrar a face. Aí Deus falou o seguinte, Moisés, né? Se eu deixar, né, você não vai suportar. Então eu vou deixar, vou passar aqui pela fresta e você vai olhar, né, mas não me afaste. E só dele ver, Deus passando assim pelas frestas, ele ficou, né, totalmente, né, com uma luz, né, ficou com a glória de Deus tomou conta dele, que ele, para poder conversar com
com o seu povo, né? Ele precisava de pôr um véu, porque as pessoas não suportariam a glória de Deus que ficou resplandecida nele só de passar ali. Então, o que eu estou dizendo? Que Deus é tão puro, tão santo, que nós não poderíamos chegar na presença dele, que nós não resistiríamos, morreríamos, né? Então, Jesus falou o seguinte: eu, né, vou morrer pelos seus pecados. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, nós nos revestimos em Cristo, como diz aqui a palavra, Romanos 13, né? Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmão, eu estou falando isso aqui, revestido de Cristo, duas coisas. Quando você está revestido de Cristo, você chega na presença de Deus agora, e Deus não vai te consumir, porque Ele não está vendo os seus pecados. Ele está vendo Cristo. Ele está vendo uma Roberta justificada. Está vendo o irmão Marcos justificado. Está vendo cada um de nós justificado. Ele não vê mais o pecador. Ele vê Cristo em nós. Por isso, nós podemos chegar à presença de Deus. Por isso, nós que éramos assim, sem nenhuma chance de chegar na presença de Deus, com Cristo. Cristo morreu, pagou, pegou todos os nossos pecados, foi lá, pregou na cruz, todos os nossos pecados, enfrentou a ira de Deus. Por ter vivido como homem sem pecado, Ele suportou todos os nossos pecados. É só Ele que poderia pagar por todos os nossos pecados, o pecado que nós cometemos, aquele que ainda serão cometidos. Cristo nos deu a condição de nos apresentar perante ao Pai, de tomar posição em Cristo, e nós termos a esperança de sentar na mesa hoje com o Pai. Não pelo que eu sou, mas pelo que Cristo é, branco como a neve. Quando eu tenho esse entendimento que eu, por mim, eu sou um trapo de imundícia, porque eu tenho a natureza carnal que me leva ao pecado, mas revestido em Cristo, eu posso rejeitar o pecado. A minha natureza carnal não me deixa eu resistir ao pecado. Eu sou um pecador, né? Mas em Cristo eu consigo, né? Em Cristo eu escolho a Cristo, e em Cristo eu venço a concupiscência da carne. Então o que diz a palavra? Revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, irmão, como é que é a minha vida e a sua vida? Eu venho aqui na igreja, louvo a Deus, eu me derramo na presença do Senhor, né? Eu estou feliz de estar aqui, orando, recebendo, ouvindo a palavra de Deus. Então eu estou na presença do Senhor, estou feliz. Quando eu saio daqui, né, a minha natureza carnal me acompanha, assim como o homem espiritual também. Aí, se eu estiver revestido em Cristo, eu vou continuar resistindo ao pecado, submetendo a Deus. Resistindo ao pecado, submetendo a Deus. E aí, a minha vida vai atender aquilo que Deus está preparando para nós. Se eu não tenho esse entendimento que eu preciso estar revestido de Cristo, que a palavra de Deus não é só para o domingo, é para todos os dias da minha vida, e eu me dedicar, assim como você se dedica na sua empresa. Olha, amanhã, segunda-feira, tenho que bater o ponto, tenho que fazer isso, senão não recebo o salário, tá? Então você cumpre. Eu estou dizendo o seguinte: Deus está esperando de nós também aquilo que Ele está preparando para nós, algo novo, né? Deus está preparando derramar sobre nós vinho novo. Mas se eu não tiver, se eu tiver com odres velhos, se eu tiver ainda com aquela assim noção de que eu sou crente e crente vai à igreja, crente dá o dízimo, só isso? Não, eu sou o representante de Cristo da igreja dos últimos dias, não dos santos dos últimos dias, não estou falando daquela igreja. Eu somos representantes de Cristo, somos
aquele que o Senhor nos escolheu para podermos representá-lo nesse tempo em que o amor aí fora está se esfriando. A minha vida tem que expressar Cristo, as minhas atitudes. Então é isso que Deus está falando o seguinte, né? Algo novo vem aí. Mas para quem? Para aquele que estiver em Cristo. Aqueles que buscar, fala, Senhor, eu tenho duas opções: sair daqui e deixar a minha natureza carnal tomar conta de mim, eu continuar sendo grosso, eu continuar sendo estupim curto, eu continuar sendo assim, nada misericordioso, eu continuar falando perdão, não, fez, agora vai ter que pagar. Eu não estou vivendo a palavra. Então, como é que Deus pode derramar algo em nós se nós não tomarmos uma posição em Cristo? Né? Se eu não me revestir de Cristo, e quando eu me revisto de Cristo, aí você vai chegar para Cristo e falar, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. O meu gênio é assim mesmo. Mas, toma conta da minha vida. Fecha a minha boca. Não deixe eu falar palavras que eu não queria ouvir. Não deixe eu tomar atitude que não seja tua. Irmão, experimente isso. Experimente você viver no senhorio de Jesus. Experimente falar, Jesus, toma conta da minha vida. Eu quero sair daqui e viver algo novo. Eu quero que o Senhor, em 2024, venha e derrame em mim. E a hora que Ele derramar em mim, eu vou estar revestido de Cristo. E esse vinho novo, né, é uma alegria que você não sabe. Deus, Ele não te trouxe você para ser o seu embaixador sem capacitar. Ele colocou anjos ao nosso derredor. Ele colocou o Espírito Santo para nos guiar. E tudo isso quando nós estamos em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, você sai daqui e desliga de Deus, né? Sai daqui e a sua preocupação está no seu trabalho, nas contas que tem que pagar. Amém, que nós temos que nos preocupar. Mas e a nossa confiança que nós não somos iguais às pessoas lá de fora? E a nossa confiança que nós somos escolhidos de Deus, povo santo, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, com um propósito de anunciar as boas, né, as boas novas do Senhor. Anunciar a bondade de Deus na minha vida. É isso. É isso. Irmãos, nós estamos vivendo e experimentando